Já teve a sensação de estar usando IA meio errado, uma sensação de que tu conversa com ela, parece que ela não te entende direito, parece que tudo que tu pede não sai da forma como tu gostaria? Fica comigo que nesse vídeo tu vai aprender a usar IA melhor do que 99% das pessoas, de uma forma simples e prática. Te prometo que tu vai sair daqui com outra visão. E a verdade é uma só, ninguém nunca te ensinou a usar IA. E é isso que eu vou fazer hoje. Não é promessa vazia, eu vou te dar 5 passos para que tu entenda de uma forma super simples e prática o que eu quero te dizer aqui, e para que no final desse vídeo consiga estar à frente da grande massa em relação à inteligência artificial. Se tu não me conhece, muito prazer, meu nome é Rodrigo Reck, sou estudante de inteligência artificial na FIAP de São Paulo, trabalho nisso tem 2 anos, e a minha missão aqui é te ensinar a usar a IA de forma prática, simples, te mostrar que não é algo para pessoas técnicas, não é algo para programadores. Se tu acredita nisso, eu já quero que tu pare de acreditar nisso agora. É muito mais simples do que tu imagina, é como conversar com um amigo, e eu acredito que ela veio para nos tornar cada vez mais humanos, tá? Se isso não entra na tua cabeça, fica comigo, que eu vou te explicar o porquê disso que eu tô te falando agora. Antes de eu entrar no passo a passo, na prática de verdade, do que tu vai ter que fazer para se destacar no meio dessa nova era da inteligência artificial, eu quero te explicar um conceito que, se tu não entender, nada do que eu vou te falar a seguir vai adiantar, tá? Isso aqui é a coisa mais básica, que é o como tu tem que enxergar a inteligência artificial. Se tu não conseguir ver dessa forma, não adianta de nada, tu vai ficar patinando, sem saber para onde ir, tá bem? Então, vamos lá. O que é isso aqui? Isso aqui é o que eu chamo de pirâmide do IA para vida, tá bem? O que é essa pirâmide? Eu criei ela para que ficasse cada vez mais fácil de tu entender como as coisas funcionam. No meio dessa pirâmide, a gente tem a inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? Eu quero que tu comece a enxergar ela a partir de agora como um espelho. Como assim como um espelho? Tá? Tudo que tu trouxer para essa tecnologia, na verdade, ela está refletindo o que tu é. Quando a gente entende que a IA ela é uma analogia de espelho, mas não só isso, eu gosto de colocar ele como uma analogia dos espelhos de banheira, sabe? Que dão meio de um zoom, aquela profundidade, porque ele é um espelho que amplifica tudo que ele encosta. Por que eu quero que tu entenda isso de cara? Porque se a gente começa a usar a IA, como a grande maioria, achando que ela vai resolver alguma coisa pra gente, ela não vai. Ela vai só amplificar tudo que ela encosta. E é por isso que a base da nossa pirâmide é o autoconhecimento. Por quê? Porque se eu começar a conversar com a IA sem ter clareza sobre quem eu sou e sobre o que eu quero, ela vai amplificar o quê? Confusão. Tá? Vai tentar dar tarefas para ela do teu trabalho, da tua vida pessoal, da tua faculdade. E se tu não for muito claro com o que tu quer, ela vai amplificar todo o resto, toda a tua confusão que tu já tem dentro, junto, tá bem? Então, antes da gente começar a usar a inteligência artificial, a gente precisa se conhecer, tá? Aqui eu não vou te ensinar a se conhecer, tá bem? Isso é algo que tu vai ter que começar a se perguntar coisas mais inerentes da tua vida. Isso eu acho muito legal da inteligência artificial, porque antes que tu se exponencialize com a inteligência artificial aqui, que ela vai multiplicar muitas e muitas vezes, tu precisa ter muita clareza do que tu tá pedindo. Tu sabe qual que é o resultado final que tu espera? Se tu souber, o jogo muda. Porque no final, a gente vai ter a ação entregue. E essa ação vai ser com muito mais propósito e muito mais alinhada com, vou colocar aqui, você. Tá? É tudo sobre tu mesmo, tá? Eu quero que tu entenda o seguinte: a inteligência artificial não veio para te entregar respostas, tá? Se tu acredita nisso, muda a tua visão a partir de agora. A inteligência artificial veio para te entregar perguntas melhores, tá? Para que tu consiga, com o tempo, cada vez mais, se entender melhor. Quanto mais tu se entende, quanto mais tu multiplica isso, né? Mais exponencial e mais humano tu se torna no final. Tá? E isso é muito importante, isso vai mudar completamente a forma que tu usa. Tá? Então, antes de usar, tenha clareza do que tu quer, se conheça bem. E se tu tiver isso, cara, se tu souber os valores, se tu souber quem é tu mesmo, o que tu tá querendo, qual a tua ambição com isso, qual que é, por que tu tá pedindo isso de verdade, né? Tu tem noção, e autoconhecimento vem desde isso. Tu tá empresário, um autoconhecimento da tua própria empresa, né? Então, de tu conhecer o teu próprio negócio, qual que é o fim dele, onde é que nós queremos chegar, quem que é nosso público-alvo. Depois, se tu tiver tudo isso em mente, consegue literalmente exponencializar tudo muito com a IA. Tá? É isso que ela faz, mas ela precisa desse contexto inicial. Né? Mas se tu não tiver ele, quem diria a própria máquina. Beleza, vamos passar
Agora pro passo número 1, agora que tu já entendeu a pirâmide do IA para a vida, o como a IA funciona como um grande exponencializador, agora que tu também já se conhece, tu já se fez as perguntas legais aí sobre a tua vida, tu já escreveu tudo num papel, tu já sabe muito bem quem tu é e o que tu quer, né? A partir disso a gente pode começar a usar a IA, né, com força, sem medo nenhum. Mas uma vez que tu se conhece, o que que tu precisa fazer? A primeira coisa de todas, o passo 1. Tu precisa contar pra IA quem tu é, cara. Né? Não adianta tu saber quem tu é e não contar pra ela. Então, qual que é o primeiro passo? Tu vai criar um master prompt. O que que é um master prompt? Ele é só um nome bonito, mas ele é muito mais simples do que tu imagina. Ele é um documento. Esse documento pode ter um master prompt pessoal, onde tu vai descrever aqui dentro quem tu é, quais teus valores, o que que tu acredita. Então, meu nome é Edgar Reck, né, eu tenho 22 anos, eu sou empresário, vendendo no ramo de IA, eu tenho vários interesses por várias coisas, e aqui é para tu ser realmente muito específico dentro desse documento, porque tu nunca mais vai precisar repetir isso para a inteligência artificial. Esse vai ser o teu guia para ela. E uma vez que tu tem esse documento super bem feito sobre quem é a tua pessoa, quais são os teus sonhos, o que que tu quer alcançar, o que que tu gosta, o que que tu não gosta, tuas preferências, cara, ela vai começar a te conhecer cada vez melhor, tá? E isso, eu gosto de ver a IA como um assistente pessoal, como teu braço direito, pode ser como teu sócio, como tu quiser ver ele, tá bem? Uma vez que tu tem esse sócio, que a partir de agora ele vai te ajudar em todos os âmbitos da tua vida, e aí que entra IA pra vida, que é esse canal, é para te ajudar em todos os âmbitos da tua vida, ele vai começar a te exponencializar em tudo, tá? É alguém que vai te conhecer cada vez melhor, melhor e melhor, tá? E aqui eu sugiro para que tu use o ChatGPT, é o mais famoso, é o mais seguro. Se tu ainda não paga, cara, começa a pagar, vale muito a pena, é R$ 100 por mês. Isso vai mudar a forma como tu organiza a tua vida e a forma como tu produz, tá bem? Realmente vai te multiplicar como pessoa, então pague, porque senão tudo isso que eu vou te ensinar aqui vai funcionar no modo gratuito? Vai, mas não de forma tão eficaz quanto se tu pagasse, ok? Mas enfim, esse documento, cara, ele vai mudar completamente o como tu usa o ChatGPT. Tu vai ver que depois que tu criar esse PDF, tu vai salvar isso como documento, toda vez que tu for criar um chat novo dentro do ChatGPT, ou qual for a IA que tu gosta de usar, tu vai colar ela no início da conversa. E a partir daí ele já vai ter todo um contexto sobre a tua pessoa, como tu gosta que ele fale contigo, né? Quais são os teus gostos e preferências sobre tudo na vida, e já vai ter uma noção de onde tu quer chegar. Tu não vai precisar passar esse contexto para ele, legal? E claro, vai atualizando esse documento. Esse documento é tu, tá? Esse é tu, na visão dele. Tá? Ele sempre vai achar que tu é essa pessoa, então tu vai ter que atualizar isso de tempo em tempo até que ele comece a considerar que sempre tu vai ser essa pessoa aqui, beleza? Vamos lá então pro passo 2. Prompt, tá? Engenharia de prompt, tu já deve ter ouvido falar disso várias vezes, né? Prompt é algo que se tornou muito famoso nos últimos anos. Mas se tu nunca ouviu falar por algum acaso em prompt, ele nada mais que um comando. Quando tu manda um oi pro ChatGPT, é um comando, é um prompt, né? Mas o que que define um bom prompt? Eu quero que tu entenda aqui, tu não precisa fazer um curso de engenharia de prompt, tá? Tu não precisa fazer isso. Aqui eu vou te desvendar o segredo do prompt, vai entender de uma vez por todas o que que tu precisa fazer. Caraca, aqui é o segredo do prompt. O que que tu precisa fazer para extrair o melhor resultado e entender de uma vez por todas o que que define um bom prompt, o que que faz para o chat me entender de uma vez por todas e ele trazer o resultado que eu espero. Um bom prompt não é nada mais do que contexto mais instrução. Como assim contexto mais instrução? E é exatamente nessa ordem aqui. Como assim contexto mais instrução? Se eu falar para alguém, vou falar para ti, fulano, me alcança a caneta. O que que é isso? Isso é uma instrução, eu acabei de te dar uma instrução. Só que o que tu vai pensar? Peraí, qual caneta? Uma caneta de quadro? Uma caneta Bic? Ela é preta, ela é branca, ela é vermelha? Qual que é a cor da caneta? Né? Onde é que ela tá? Ou seja, eu te dei uma instrução, beleza, mas eu não te dei nenhum contexto, né? De o que que eu deveria ter falado para ti.
pega a caneta de quadro que está dentro da gaveta no meu quarto, né? Entra no meu quarto, vai lá no meu armário e traz a caneta da marca Faber-Castell para mim. Aí eu te dei um contexto e eu te dei uma instrução, tá bem? Nessa mesma hora, porque se a gente só der instrução, que é normalmente o que a gente faz com o ChatGPT, de escreve e-mail. Calma aí, cara. E-mail sobre o quê? Para quem? Né? Qual que é a finalidade desse e-mail? Né? A gente quer uma conversão de vendas, a gente quer um feedback, entendeu? A gente precisa de contexto mais instrução. Quando a gente une esses dois, tá? Nessa ordem, a gente começa a melhorar os nossos resultados. Se tu tiver isso em mente, que contexto mais instrução é igual um resultado muito bom, tu vai ver uma diferença bizarra no teu dia a dia usando inteligência artificial. E o porquê que o contexto é tão importante? Tu lembra do Master Prompt, que a gente falou anteriormente agora? Ele não é nada mais do que muito contexto. Ele é um documento gigante contando sobre a tua pessoa. Muito contexto sobre ti. Uma vez que tu entrega contexto, quanto mais contexto ele tem sobre a tua vida, sobre a tua empresa, sobre os teus amigos, sobre o teu negócio, sobre a tua família, melhor ele consegue trabalhar as instruções que tu pede sem que tu precise ficar reexplicando o contexto. Então o Master Prompt não precisa ser só um Master Prompt pessoal, né? Não precisa ser um documento, tu pode ter um Master Prompt que fala sobre eu mesmo, sobre a tua empresa, vou colocar aqui B, business, fala sobre o teu negócio, tá? Enfim, cara, e aí tu vai ter outro documento falando aqui sobre a tua empresa, qual que é o teu propósito, o que que tu faz, qual que é o teu ramo, o que que tu atua, né? E aí tu vai ter essas peças de documento que tu vai conseguir posicionar de forma inteligente. Então vamos supor que tu quer começar uma nova conversa onde tu tem o teu Master Prompt, tu tem o Master Prompt do teu sócio e tu tem o Master Prompt da empresa. Olha a quantidade de contexto que tu conseguiu organizar dentro de uma conversa antes de começar. Ou seja, depois que tu tem esse documento, tu parte no ponto zero de uma conversa. Antes de mandar um oi, ele já sabe exatamente qual que é a tua empresa, o que que tu faz, quem que é teu público-alvo, qual que é teu produto, como é que funciona o teu marketing. E não só isso, ele sabe tudo sobre a vida do teu sócio e sobre a tua vida. Ele vai conseguir lidar com todas as situações e organizar a reunião e organizar a estratégia de uma forma muito mais inteligente, tá bem? Então, isso foi para te reforçar o quão importante o contexto é. Não é à toa que ele vem antes, ele é muito importante. A instrução bem feita, sim, ela é importante, tá? Mas ela é mais simples de ser feita. Quanto mais contexto dá para ele, né, melhor vai ser o teu resultado no final. Mas presta atenção agora. O real segredo do prompt, algo que ninguém nunca te falou e nunca vai te falar, eu vou te contar agora. Tá? O que vai mudar a tua experiência no ChatGPT. É muito simples, tá? É mais simples do que tu imagina. Eu quero que toda vez que tu vá montar um prompt, que tu vai fazer uma instrução, tu dê mais informação do que tu acha que tu precisa. Ah, eu acho que foi suficiente. Não foi. Dá mais informação. Isso já vai mudar completamente, tá? Se realmente, você tem que se duvidar. Não, acho que eu escrevi o suficiente de informação. Não escreveu. Dá mais informação. E o mais óbvio de tudo, que talvez tu não queira escutar, mas iteração, repetição, análise. Um prompt deu certo, salva ele, tá bem? Isso dá o gancho para o nosso próximo passo. Tá? O passo 3. Deixa eu apagar aqui. Passo 3, cara, repetição, tá? Isso é o mais óbvio, tudo que a gente sabe na vida só vai ficar bom repetindo. Eu não tenho nem noção da quantidade de prompts que eu já fiz pro ChatGPT. Eu uso isso há 2 anos. E tu tem que observar quando um prompt funciona, por que que ele funcionou. Quando uma resposta foi boa, por que que ela funcionou, o que que tu pediu que deu certo. E o mais importante, salva isso. Começa a criar uma biblioteca de prompts, cria um Google Drive, um Notion, algum lugar e vai salvando, né? Cria documentos e vai salvando os prompts que funcionam para ti. Porque uma vez que tu salva um prompt, vamos supor que tu consiga automatizar alguma coisa do teu dia a dia, um relatório do teu trabalho. Cara, tu automatizou para sempre, tu entende isso? Tu ficou a um clique de distância de resolver alguma automação do teu dia, algum problema, algum atalho. Tá? E eu realmente acredito que no futuro a propriedade intelectual das empresas vai ser sobre isso. Quem tem a melhor biblioteca de prompts, quem tem vários processos automatizados, né, com prompts que funcionaram. Então tu precisa repetir, tu precisa analisar. Lembrando, não faça um prompt com pressa, porque tu entende que se ele funcionar, tu nunca mais precisa refazer ele. Então faz com calma, tenta chegar num resultado que funciona e com o tempo tu vai ter realmente uma biblioteca que, inclusive, no futuro pode valer muito dinheiro, né? Podem ter pessoas que querem comprar isso se for realmente eficiente, tá bem?
Então, passo 3, repetição, iteração, repetição, testa, vê se funciona, faz uma análise. Passo 4, vamos lá. Cara, o passo 4, ele é simples, mas é um dos mais importantes na minha visão, tá bem? Eu acho que esse aqui, cara, é realmente um dos que tu mais precisa prestar atenção. Escolha uma casa. Como assim escolha uma casa? O que tu quer dizer com isso? Escolhe uma plataforma, cara. Vai ser ChatGPT, vai ser o Gemini do Google, vai ser o Cloud da Anthropic. Cara, escolhe uma plataforma de inteligência artificial. É o Adapta, a gente tem o Adapta.org no Brasil, que é muito legal. Tá, escolhe um. Eu recomendo o ChatGPT, ele é líder de mercado. Hoje a gente tem mais de 800 milhões de usuários que usam mensalmente o ChatGPT, o que é bizarro, na minha cabeça é quase 10%, né? É 10% da população usando mensalmente. Então, assim, eles são os líderes do mercado, eles estão sempre atualizados, eu recomendo o ChatGPT. Mas escolha uma casa, cara. E fica trabalhando nessa casa, né? Fica reformando essa casa, porque com o tempo ela vai estar muito mais perto da tua casa dos sonhos, tá? O que eu quero dizer com isso? Quanto mais tu organizar o ChatGPT de uma forma que fique funcional para ti, quanto mais informações tu trouxer para ele, quanto mais master prompts tu trazer para dentro sobre quem tu é, tua empresa, teus sócios, as coisas da tua vida, cara, tu não precisa mais repetir isso. Ele começa a conseguir unir pontos e com o tempo ele vira um verdadeiro assistente pessoal da tua vida que vai resolver, né, várias coisas para ti, eu te garanto. Ele consegue te trazer insights que talvez tu nunca teve. E tu entende que isso volta pro ponto lá do início de autoconhecimento. Cara, quem tá trazendo informações para dentro é tu. E o legal da IA, eu acho isso é um paradoxo muito louco, porque para que ela funcione, ela te obriga a se conhecer cada vez mais. Se conhecer melhor sobre ti, sobre a tua empresa, sobre o teu negócio, sobre o que tu gosta, o que tu não gosta, e quando tu começa a trazer isso para dentro, tu tem essa sede demais, né? De organizar melhor a tua casa, de pensar mais, de ir mais a fundo nesse autoconhecimento, tá bem? Então, depois de uma falha técnica aqui, peraí, o quadro caiu. Mas enfim, acho que tu entendeu. Passo 4, organiza a tua casa, escolhe um único lugar, tá? A gente tem hoje uma infinidade de ferramentas no mercado, tem 1 milhão de IAs aí, cada vez surgindo a cada dia e vai surgir cada vez mais. Não dá atenção para todas essas coisas, tá? No fim, é um monte de empresa querendo arrancar teu dinheiro. Escolhe uma, foca nisso e não muda, tá bem? Com o tempo, eu te garanto, isso aqui vai valer a pena, organizar tua casa vai valer a pena. Tá? Daqui 6 meses, daqui 3 meses, tu vai ver um avanço bizarro. Tá? A IA não é algo de curto prazo, como tudo na vida, não é algo de curto prazo, mas de longo prazo. Também é algo que tu tem que realmente começar a aderir isso na tua vida. Todos os especialistas estão trazendo isso, então IA não é algo que veio como passageiro, mas tudo no futuro vai ter essa tecnologia na nossa vida. Então, quanto antes a gente começar a observar isso e usar isso de forma consciente, tá? Eu bato muito nessa tecla, a gente tem que saber usar, não pode terceirizar pensamento, a gente tem que ler, tem que pensar, tem que trazer, usar ela para nos questionar. Então, como eu te falei, ela não serve para te entregar respostas e sim perguntas melhores. Se tu usar ela dessa forma, eu te garanto, tu vai ter uma evolução gigantesca na vida em todas as áreas, desde estudo, de trabalho, de autoconhecimento e de tudo. Ela é realmente uma ferramenta incrível para te exponencializar como ser humano. Mas quem está no controle é tu e não ela, tá? E muitas vezes a gente acaba deixando tudo no automático e é muito fácil de se sabotar, porque lembrando, ela multiplica e muito. Ela multiplica sim a tua procrastinação, a tua preguiça, tá? Então, por isso que eu digo, se conheça bem, conheça teus limites, porque se tu depender, ela vai multiplicar coisas que tu não quer. Eu digo por experiência própria. Passo 5, vamos lá. Tu vai falar com a IA, tá bem? Eu vou fazer um bonequinho aqui. Tu vai falar com a IA. Finge que ela tá conversando aqui com o computador, tá? IA. De forma natural. Eu sei que no início vai ser difícil de tu olhar para um computador, para a tela do teu celular e conversar como se tu estivesse conversando com uma pessoa, o teu melhor amigo, o teu sócio, o teu funcionário, tá? Mas é isso que tu tem que fazer. Hoje o que trava muitas pessoas é que a gente fala com a IA ou digita como se fosse algo super formal, como se a gente estivesse mandando um e-mail corporativo, né? Não é isso, cara. A língua da IA é a nossa língua, tá? É a língua falada mesmo. E vai funcionar melhor se tu conseguir se expressar melhor. Eu te garanto isso. Então conversa como se tu estivesse conversando com o próprio amigo.
Porque quando tu faz isso, tu consegue transmitir melhor o que tu vai passar. Tu dá mais contexto. Lembra do que ela precisa? Contexto, cara. Muito contexto. E instrução, tá? A instrução não é tão importante assim. O foco aqui é o contexto também. Então, cara, conversa como se tu estivesse no sofá com a inteligência artificial. Juro pra ti, isso vai mudar a forma como tu usa, tá? Não fica pensando que tem que ser super formalzinho, não é por aí. Inclusive, dentro disso aqui que eu te falei, tá? Dessa forma de conversar com a IA, existem dois modos no chat GPT, quase todos, acho que todas as IAs têm isso, tá? Se eu não me engano, a Cloud da Anthropic tem, o Gemini tem também, mas eu imagino que tu usa o chat GPT, em grande massa usa, tá? Tem dois modos, tá? Eu tô colocando na tela aí para que tu possa ver essas duas opções. Um deles fica ali na barra lateral, que é um círculozinho, tem uns desenhos assim, e o outro é um microfonezinho, da mesma forma que eu tô segurando esse na minha mão. O que é isso? São dois modos, o modo de transcrição e o modo de voz. O que muda de um para o outro, tá? O modo de transcrição é como se fosse mandar um áudio no WhatsApp para um amigo teu. Tu vai clicar no botão e falar mesmo. Só que ele vai transcrever toda a tua fala para texto e tu vai enviar. Por que ele é muito bom? Porque quando a gente está enviando um áudio para alguém, as nossas ideias elas fluem muito melhor, né? A gente meio que fica olhando pro teto e conversando. Da mesma forma como eu estou te explicando aqui, se eu tivesse que escrever num papel, ao invés de falar para ti, seria muito mais difícil para mim raciocinar todas as palavras que estão saindo da minha boca agora. A gente entra mais no flow mesmo. E quando a gente faz isso, a gente consegue entregar muito mais contexto do que escrevendo pro chat. Tá? Então, isso aqui é muito subestimado. Hoje em dia, 90% das vezes, eu uso isso aqui. Quase que o dia inteiro, cara. Eu trabalho conversando mesmo com a IA, eu tenho uma ideia, eu mando ali, e aí ela começa a dissertar sobre. Mas qual que é a diferença do modo de voz? Isso aqui tu vai entrar meio que numa ligação mesmo com a IA. Tá? Vai sair voz, né? Ou seja, é como se fosse um ser humano. É meio assustador até, se tu nunca usou. É bizarro, cara. É um bate-papo oficial. Tá? Só que ele não é tão profundo. Beleza? Ele não vai ser tão profundo na conversa. Tu não vai conseguir trazer tantos detalhes, tantas análises. Então a diferença de um para o outro, principalmente, tá? É que esse aqui, tu vai mandar o áudio e ele vai transcrever ele para texto. E o resultado aqui vai ser que tu consegue ter conversas mais profundas, mais análises, mais tarefas, para tu montar um plano de alguma coisa. Vai funcionar melhor para tu conseguir se expressar e dissertar melhor sobre, em conjunto com a IA. E aqui, cara, na minha visão, tá? As melhores ideias, elas sempre vêm de momentos em que a gente não está tentando pensar ou ter ideias, né? Quando tu sai para uma corrida, para uma caminhada, sem fone, sem nada, enfim, parece que começa a chegar várias ideias, né? Muito boas, assim. E nesses momentos a gente não tem nada para anotar, ou não tem ninguém para conversar, né? Muitas vezes numa conversa com um amigo a gente recebe ideias muito legais. E isso aqui serve justamente para isso, tá? O modo hands-free, mãos soltas, né? Que eu gosto de falar. Então, cara, tu tá dirigindo, tu pode estar batendo um papo, trocando uma ideia com a inteligência artificial, né? Só jogando ideias para cima. Tu pode sair para caminhar, para correr e colocar os fonezinhos aqui e ir conversando com a IA, tá? E trocando ideias sobre uma ideia de negócio que tu teve, sobre alguma coisa da tua vida, né? Um plano que tu tem, uma organização de trabalho, tá bem? Então tem várias formas que tu pode usar isso aqui. Inclusive tem como tu conectar um livro dentro desse modo aqui e tu ir conversando com o livro enquanto tu corre, por exemplo. Olha que louco, né? É uma modalidade que nunca existiu, então não é um podcast, não é alguém falando, mas é como se fosse um livro conversando contigo. Se tu quiser, se tiver interesse em ver como é que faz isso, se inscreve aqui no canal, tá? Vai sair um vídeo, acho que o próximo vídeo vai sair sobre isso aqui, então já fica atento aí. Mas enfim, o que eu quero que você entenda aqui é que esses dois modos de voz funcionam para que a gente se expresse melhor, tá bem? E usar eles vai mudar completamente como tu usa. Quase ninguém tá usando, tá? Se tu unir todos esses 5 passos que eu trouxe para ti, cara, tu vai sair na frente absurdamente de todo mundo que está usando o ChatGPT. Hoje a galera usa muito superficialmente. Isso aqui vai te tornar alguém que tem capacidade de ter muito mais conhecimento e que sai à frente no trabalho, na vida pessoal, né? Que é uma ferramenta que pode te multiplicar muitas e muitas vezes, tá? Porque vamos lá, o ChatGPT ele tem acesso a tudo, cara. Ele tem acesso à internet como um todo. Se souber filtrar informações, tem noção que a gente tem uma mente super poderosa, tá bem? O ChatGPT 4 ele passou em testes de QI
Tá? A gente está no ChatGPT 5 hoje. O 4 passou em teste de QI que ele bateu o mesmo QI de Einstein, cara. Então imagina ter quase que um Einstein, entre muitas aspas, obviamente, tá? Tu não tá conversando com o Einstein quando tu fala com o ChatGPT, mas entre muitas aspas, tu conseguir ter uma mente muito potente no teu bolso, tá? E a partir disso tu consegue ter conhecimento em qualquer assunto, cara. Imagina tu começar a conversar, né, sobre finanças com essa mente, algo que não é um conhecimento que tu tinha acesso, mas se tu tem uma empresa, tu conseguir montar uma mente para cada área da tua empresa. Quão louco é isso, né? Quando a gente imaginou que esse tipo de coisa seria possível? Eu nunca imaginei que seria possível, cara. E hoje a gente tem essa exponencialidade que pode sim nos ajudar muito e nos colocar à frente da grande massa que está usando de forma superficial, tá bem? E, cara, eu tava pensando aqui, e eu não ia falar, mas eu vou te dar uma dica final, tá? A dica de ouro. Pouca gente sabe disso, por mais intuitivo que seja, por mais simples que seja, e que eu gosto da IA, isso, cara, ela é simples. Eu quero que tu entenda isso, tá? Entenda o básico dela aqui, para que tu comece a pensar com ela e trabalhar com ela de forma consciente, tu vai ver que tudo vai mudar, tá bem? E eu vou te dar essa dica, tá? Dica de ouro. Vamos lá. Cara, acabou minha caneta aqui, acabou a tinta. Não vou só te falar. Muita gente me pergunta, cara, eu vejo o potencial da IA, eu vejo, né? Eu sei que veio para mudar um monte de coisa, tá nas notícias, tá em tudo, e todo mundo fala que isso vai ser a nova revolução, e a onda da IA, beleza, mas como que eu aplico? Eu não sei. Eu não sei como ela pode me ajudar no meu dia a dia, eu não sei como ela pode me ajudar no meu trabalho, se ela pode automatizar as coisas, eu sou empresário, eu sou dono de empresa, eu sou estudante, como ela pode me ajudar? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Eu tenho que pagar alguém para me ensinar? Tenho que pagar o Rodrigo para me ensinar onde eu uso IA no meu dia? Não, não precisa. A resposta é mais simples do que tu imagina. Pergunte para IA. Cara, abre o chat GPT e pergunta para IA como tu pode me ajudar. Uma vez que tu tem o teu Master Prompt pronto, que ele destrincha a tua vida como um todo, tu pode explicar para ele a tua rotina de trabalho. Cara, meu dia começa assim, eu passo por essas tarefas que são repetitivas. Dentro disso, o que eu posso fazer para automatizar? Como? Eu sou leigo. Te explica, cara, como se fosse um mentor mesmo. Eu não entendo nada de IA, não é da minha geração, ou é, e eu simplesmente não estou por dentro, né? Eu realmente não sei, sou super leigo. Tu vai ver que tu vai ser guiado por uma conversa que se adapta a ti. Tá? O incrível da inteligência artificial é que ela se adapta à tua realidade. Tu pode dizer o como tu quer que ela converse contigo. Se tu quer que ela seja formal, se tu quer que ela seja informal, engraçada, se tu quer que ela tenha nome ou não, ela vai se adaptar totalmente à tua realidade, tá bem? Então, explique exatamente no que tu gostaria de ser ajudado, o que mais consome teu tempo, o que te daria mais tempo para ficar com a tua família, com os teus amigos, que tu vê que um exercício muito simples para tu fazer, tá? Pega um papel e vê da tua rotina de trabalho ou de estudo, tudo que tu faz que tu não pensa, tu só faz. Tu só repete. Isso não é humano, tá? Se for parar pra pensar mesmo, cara, se eu só faço, eu nem penso, eu só repito, eu só preencho planilha, até que ponto isso é um trabalho de verdade, entendeu? Tipo assim, até que ponto eu tô fazendo alguma coisa se eu não tô tendo que pensar criticamente para isso? A IA já pode fazer isso para ti. Ela pode te ajudar a ganhar mais tempo, a fazer mais tarefas, a analisar, tá? A gente entrando numa era em que as coisas estão mudando, tá? Realmente a IA vai automatizar muita coisa na qual a gente faz hoje por repetição. Ela tem essa capacidade. Onde não tem o pensamento crítico, onde não tem análise racional, a IA pode fazer sim. Ela pode repetir, ela faz mais rápido que a gente, tá? Muito mais. Então, pensa isso, cara. Faz uma lista em casa. O que eu faço sem pensar? Que eu só repito. Joga para IA, explica como tu faz em detalhes e ela vai te ajudar a automatizar isso. Tu vai ter mais tempo para ti, mais tempo para pensar de forma estratégica. Se tu tem um time de pessoas, cara, ensina elas a usar IA, incentiva e com o tempo tu vai ter várias pessoas trabalhando estrategicamente com um único foco, terceirizando coisas repetitivas da tua empresa, enfim, qualquer coisa que seja, terceirizando isso para IA. Tá tendo esse conhecimento, terceirizando, para que a gente consiga fazer o que a gente faz de melhor, trabalhar em conjunto, sendo mais humanos, né? Tendo algum propósito de fato aqui, para que a gente chegue num resultado que realmente faça sentido, tá bem? Se tu ficou até aqui, eu quero te agradecer demais. Eu realmente não sei quanto tempo deu esse vídeo, mas a ideia é ser um aulão mesmo. Eu quero que tu tenha saído daqui
Eu tenho certeza que se tu ficou até aqui, tu saiu daqui hoje com a capacidade de que se tu aplicar tudo, tu vai ser sim melhor do que 99% das pessoas que usam o ChatGPT, tá bem? Então se tu gostou, eu vou pedir que tu deixe um gostei aqui, se inscreva no canal, eu tô começando aqui, vai me ajudar demais. Deixa um comentário, tá bem? Aqui na tela tá o meu Instagram, o Futuro Simples, tá bem? Segue lá, que vai estar me ajudando também, tô bem no comecinho. Aqui embaixo eu deixo também a newsletter do IA pra Vida. Toda segunda-feira eu deixo uma newsletter para que a gente comece a entender como usar a IA de forma consciente, como pensar com a IA, para que ela não nos substitua, mas que a gente use essa ferramenta para nos exponencializar como seres humanos, para que a gente se torne cada vez mais humano, tá? O futuro é humano sim, e a IA não é uma concorrência com isso, ela é algo que veio para que a gente utilize isso da melhor forma possível e que a gente evolui e multiplique o que nos torna de mais humano aqui dentro, beleza? Eu realmente acredito nisso e a minha missão aqui é te provar isso da melhor forma possível, tá bem? Então, muito obrigado pelo teu tempo. Se tu quiser, aqui embaixo tem um formulário para minha consultoria individual. Se tu ficou até aqui e quer entrar em contato comigo e com o meu time, a gente faz algumas consultorias individuais, tanto para empresário, para estudante, para o que quer que seja, né? Como tu viu, o nome desse canal é IA para a Vida. Eu acredito que a IA veio realmente para que a gente use essa tecnologia da melhor forma possível, e que se a gente usar da forma correta e consciente, tá? Isso é muito importante. Se tu só usar de qualquer forma, como eu te falei no início, ela vai amplificar a confusão, e não é isso que a gente quer. Essa ferramenta vai sim nos ajudar e muito. Enfim, fico à tua disposição. Mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, tá bem? Hoje o tempo é algo difícil mesmo da gente despender, então se tu ficou até agora comigo, eu te agradeço de coração. E quem sabe, eu te vejo no próximo vídeo.